Cai o número de regiões classificadas como risco gravíssimo para o contágio da Covid-19 em Santa Catarina. E o governo do estado divulga o plano de contingência para a retomada das aulas presenciais. Mas o retorno das atividades não vai ser obrigatório. Alerta para a imunização. Cobertura de vacinação infantil está abaixo da meta estipulada em Santa Catarina. E o governador Carlos Moisés fala com exclusividade à nossa equipe sobre os processos de impeachment que está enfrentando. O SBT News já está no ar. Olá, muito boa noite para você que está com a gente. A partir de agora no SBT News, hoje o governo do estado anunciou o plano de contingência estadual para a educação. A volta dos alunos não é obrigatória. Entenda na reportagem. As secretarias de Estado de Educação, Saúde e Defesa Civil, juntas para informar um dos planos mais aguardados por estudantes e pais de Santa Catarina. Hoje, um plano de contingência foi apresentado para a retomada das aulas presenciais. Na coletiva online de imprensa, que contou com mais de 24 mil acessos, os secretários destacaram que a manutenção da curva de contágio será determinante para a volta. Ainda não estamos no ideal para a retomada das aulas e esperamos todos que tenhamos essa condição mais próximo do dia 12 de outubro, que é a data hoje estabelecida como o limite para a suspensão das aulas presenciais. Se as aulas de fato retornarem no dia 13 de outubro, quem volta antes serão os alunos do terceiro ano do ensino médio e com alguma dificuldade de aprendizagem. As aulas também vão ser bem diferentes. Serão aulas de reforço e as atividades remotas vão continuar acontecendo. Nós não vamos trazer todos os estudantes de volta. Nós priorizaremos os estudantes que estão tendo mais dificuldade de aprendizagem e de assimilação do conteúdo. Então, virão para as escolas esses estudantes e nas escolas nós não teremos aquelas aulas normais, disciplina a disciplina, conforme o calendário escolar. Nós vamos ter nas escolas atividades de reforço pedagógico. A rede municipal e a rede privada de ensino deverão embasar seus protocolos conforme as diretrizes do plano. As redes podem até adotar regras diferentes, mas terão que respeitar critérios básicos. O retorno do ensino infantil ainda não está programado. Hoje, as condições sanitárias não são favoráveis para que a gente autorize a retomada para esse nível de ensino. Nós dependemos da mudança desse cenário para revermos essa posição. Mas hoje a posição do governo é por mantermos essas aulas suspensas para esse nível. Os alunos não serão obrigados a retomar e os professores dos grupos de risco vão seguir trabalhando de casa. O plano inclui medidas sanitárias, pedagógicas, de transporte, de alimentação, de gestão, de informação e comunicação. O uso de máscara por professores e estudantes, distanciamento mínimo de 1,5 m na sala de aula e a aferição de temperatura de todos estão entre as medidas. Segundo o governo do estado, a capacitação dos professores já inicia na próxima semana. E é a Defesa Civil e comitês municipais que ficarão responsáveis por esse processo. Em Chapecó, a prefeitura acompanha a movimentação do governo para planejar a retomada. Em Criciúma, a intenção é anunciar a retomada até o dia 16. Em Lages, as aulas têm retorno previsto para o dia 13 de outubro. E quem definirá o retorno são os órgãos de saúde do município. Blumenau ainda não tem data certa. A Secretaria de Saúde ressalta que só vai liberar quando os índices da Covid forem positivos por lá. Se na pandemia o que mais se quer é tomar a vacina contra o coronavírus, que ainda está sendo desenvolvida, como podemos estar com a cobertura vacinal para outras doenças que já têm imunização abaixo da meta? Em algumas cidades de Santa Catarina, os índices de vacinação em crianças não chegam a 50%, situação que preocupa as autoridades de saúde. O calendário vacinal das crianças é extenso, começa desde cedo. Protege contra uma infinidade de doenças, muitas que podem causar a morte. Por isso, precisa ser seguido à risca para proteção individual e benefícios coletivos. A indicação de vacinas para gestantes, a gestante, ao receber essas vacinas, ela não está apenas protegendo a si mesma, mas ela está transferindo anticorpos que vão proteger o seu bebê até que ele tenha o seu calendário vacinal completo no primeiro ano de vida. Desde tuberculose, hepatites, meningites, diarreia, são prevenidas através de vacinação.
E essa proteção não diz respeito apenas à proteção individual, mas a uma proteção coletiva. A hora que uma criança ou um adolescente deixa de ter uma doença transmissível, ele acaba protegendo todos aqueles que estão ao seu redor. É a cobertura vacinal que garante a proteção contra doenças que já estão controladas, mas podem voltar a ocorrer. Hoje, nós podemos ter uma doença eliminada no país, mas isso não garante que não vá ressurgir, porque ela pode não estar eliminada em outros países, em outros continentes. Nós temos o exemplo do sarampo, que recentemente ressurgiu no nosso meio, ocasionando surtos e óbitos em diversos estados, ou a maioria dos estados, eu diria, do país. Santa Catarina tem registrado queda na cobertura vacinal há pelo menos 5 anos. A meta do Ministério da Saúde é manter, no mínimo, 90% dos bebês vacinados. No ano passado, conseguimos ficar dentro destes números. Neste ano, até agora, o Estado registra apenas 65% da cobertura de vacinação. A cobertura vacinal no Brasil vem se mostrando em queda já nos últimos anos. Vários fatores podem ser atribuídos a essa queda. E neste ano, com a pandemia do Covid-19, a circulação de pessoas diminuiu ainda mais, que também favoreceu a queda. Em Balneário Camboriú, no litoral norte, os dados acendem o alerta. O município registra apenas 40% da cobertura vacinal. A situação fica mais grave quando observamos os índices de algumas vacinas, como a BCG, em que apenas 25% foram vacinados, e a tríplice viral, com 38% de cobertura. O município já prevê medidas. A gente tem chamado a atenção para os pais para que eles possam vir até nós. As salas de vacina estão preparadas para receber os pais para isso. Os nossos agentes comunitários, as unidades de saúde estão todos indo atrás, fazendo uma busca ativa de quem não veio ainda, para que a gente possa resgatá-los e trazer até a unidade de saúde. A vacina é um direito das crianças e uma obrigação dos pais, prevista no artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, não há faculdade, os pais não estão autorizados, estão, na verdade, obrigados a levar os seus filhos para serem vacinados, sob pena de cometimento de infração administrativa prevista no artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os pais, nesse caso, podem ser punidos com multa aplicada pela autoridade judiciária. Vamos agora atualizar a Covid-19 aqui no estado. Teve mudança no mapa de risco. Caíram de 5 para 3 regiões classificadas como risco potencial gravíssimo aqui em Santa Catarina. Agora a região do Alto Vale do Rio do Peixe, a região Nordeste e também a região de Laguna estão com os índices em vermelho, ou seja, em risco gravíssimo. 12 regiões ainda estão em nível grave. O extremo oeste caiu de risco potencial grave para risco potencial moderado. E depois do intervalo, a gente vai falar para você. O governador Carlos Moisés concedeu entrevista exclusiva ao SCC e falou sobre os processos de impeachment que tramitam contra ele na Alesc. Eu volto já. Hoje à tarde, depois de semanas sem falar com a imprensa, o governador Carlos Moisés concedeu uma entrevista exclusiva ao jornalista Fernando Machado, do SBT Meio Dia. O governador falou sobre o momento conturbado e os pedidos de impeachment que tramitam na Alesc. Vamos acompanhar. Surreal o que acontece em Santa Catarina. O que se observa é um movimento quase que de terceiro turno, um movimento de inconformismo com quem perde a eleição, com quem entende que o caminho do impeachment, a banalização do processo de impeachment, que é um instrumento da democracia, que é um instrumento importante, possa ser utilizado para qualquer fato sem justa causa, sem razão jurídica.
Fragilidades todos temos, todo lugar de exposição gera, né, todo o governo, a chefia, todo lugar difícil de estar, ele gera fragilidades, vulnerabilidades. Essas vulnerabilidades têm que ser aceitas, o ataque, as críticas. Agora, esse tipo de procedimento, ele realmente é um golpe contra a democracia, uma ofensa ao processo democrático. O discernimento de separar se isso é cabível ou não, inclusive por atos até praticados dentro da própria Procuradoria da Assembleia Legislativa, é do seu presidente. Ou seja, então, isso não deveria ter sido dado seguimento na nossa avaliação. Nós lamentamos esse fato, tanto contra a vice-governadora quanto o governador, e a nossa relação deve ser uma relação republicana, de independência, de harmonia entre os poderes. O processo de pandemia do ano de 2020 que nós vivemos, ele afasta todos. Como nós não tínhamos um governo de coalizão, um governo em que havia participação efetiva de composição de primeiro escalão de governo, de parlamentares ou de integrantes ou de indicações da Assembleia Legislativa, é natural que essa relação tenha se abalado pelo próprio distanciamento. No momento agora de reaproximação, a gente percebe claramente que a gente retoma apoio de alguns parlamentares para superar essa crise. Alguns parlamentares, inclusive, têm dito que não se trata de uma troca, se trata de mera justiça, então analisam o processo, avaliam que realmente não há justa causa e têm se comprometido com o governo de não votar favoravelmente ao processo e à continuidade do processo de impeachment. Nós estamos conversando com praticamente todos os deputados. Existe uma pequena minoria que realmente extrapola na sua fala, politiza demais esse momento, mas a maioria, a grande maioria dos deputados de boa-fé, a maioria é de boa-fé, tem conversado com o governo, tem se sentido muito desconfortável com esse momento político, porque passa a política de Santa Catarina, como você bem colocou, o que acontece na política de Santa Catarina, e esse movimento não é só aqui em Santa Catarina, também fora do estado, isso tem repercutido. E nós observamos que o governo cresce no sentido de obter apoio para superar esse processo, né, político, meramente político, sem fundamentação jurídica, sem justa causa. Bom, muita conversa, muito diálogo é o que a gente tem feito, o que a gente se propôs a fazer, não só com a sociedade, que também rejeita o processo de impeachment, é importante que se diga, esse é um momento em que os catarinenses não querem as intrigas, as brigas, isso não ajuda em nada, e essa politização extrema, transformar isso em processos de ruptura com o sistema democrático, num momento de tanta fragilidade, em que a gente cuida da saúde dos catarinenses, como um ato até de covardia, eu diria, nesse momento em que se bebe água no rio, e que se abaixa a cabeça e as pessoas veem uma afronta ao processo democrático, à legitimação que o governo tem dada, entregue pelo cidadão catarinense, um momento extremamente inadequado. Então, isso é percebido também pelos parlamentares, que têm muita cautela no seu voto e também têm uma responsabilidade. Nós temos um processo de investigação em andamento que deve indicar quem é o responsável. Então, qualquer processo de pré-julgamento hoje a respeito de respiradores é uma precipitação, né? É uma precipitação baseada em ilações e não deve prosperar. Então, a gente entende que os órgãos competentes, o Judiciário, o Ministério Público, devem concluir a respeito desses fatos para aí, então, se apurar responsabilidades. Tanto ela quanto eu sabemos que nesse processo todo a vontade de retirada de ambos tem uma razão especial de ser e para isso precisamos estar juntos de trocar o governo. Esse é um processo natural, houve a citação de um governador, nem sequer do governador Moisés foi citado nesse processo, e coube ao Ministério Público entregar sem juízo de valor, é importante que se diga, ao STJ para que ele investigue e vai cumprir o seu papel constitucional.
Eu nunca fui político, nunca fui síndico de prédio, nunca fui vereador, nunca fui eleito a nada. Então, uma vez colocado aqui, nós juntamos a experiência administrativa que nós tínhamos e temos, né? o que resultou em números positivos, e eu penso que na política nós estamos aprendendo. Né? Estamos aprendendo a nos relacionarmos com os deputados, estamos criando outras alternativas de aproximação, porque os deputados não gostam de interlocutores, gostam de falar com o governador, e é natural isso, e é para isso que a gente está aqui. E eu penso que nisso a gente vai aprendendo. Eu sempre costumo dizer que as coisas que aconteceram deveriam acontecer, até para que elas revelassem lados, revelassem objetivos e interesses escusos, espúrios de muita gente, e a partir desse conhecimento a gente começa a criar novos elos, novas alianças. Entramos com essa arguição de descumprimento de preceito fundamental para que o STF defina, solicitando ao STF que interprete a legislação que é de 1950 do processo de impeachment, e ela normalmente é bicameral, Câmara e Senado, para que ela seja adaptada à realidade dos estados brasileiros. Então não é específico do nosso caso aqui, mas ela vem para dar luz, para trazer luz de interpretação e dizer o que é recepcionado ou não pelo STF à luz da nova Constituição de 88 desse processo de impeachment. Nós temos muita coisa que está sob a sombra, que não está clara e que os estados não podem definir de per si. Pois é, Cláudio Prisco Paraíso hoje presencialmente aqui com a gente. Boa noite, Prisco. Tudo certo? Já vou começar te perguntando por essa história do STF, né? Essa revisão dos ritos de impeachment. O que você achou dessa história? Olha, antes de mais nada, antes mesmo de falar sobre o STF, o fato do governador ter rompido o silêncio. Ele não poderia passar à opinião pública catarinense a impressão que estava escondido. Tem que olhar nos olhos do catarinense. Por isso que o rompimento do silêncio foi fundamental para se posicionar à luz do dia. E as indagações do colega Fernando Machado foram absolutamente pertinentes, destacando-se agora, Bruno, essa última do STF, que é o fato novo de hoje. Ou seja, a ministra Rosa Weber, sorteada como relatora, terá que se posicionar. Afinal, qual é o rito que vale? O da Assembleia, o inicial, bastava uma votação, já afastava governador e vice. Com a última manifestação do ministro, também do Supremo, Luiz Roberto Barroso, precisam 2 votações para afastar. A defesa do governador defende 3 votações. Isso tudo precisa ser bem estabelecido. A composição dessa comissão especial que já está valendo tinha que ter sido assim ou precisava haver uma escolha por eleição? E a comissão mista, o tribunal com desembargadores e parlamentares, como se dará? Isso tudo precisa ficar muito claro. Outro detalhe, as votações serão em separado, evidentemente, do governador e da vice. Há pretensões na Assembleia de fazer uma votação só. Isso vai gerar problema, vai gerar reações e vai acabar judicializado. Portanto, Bruna, temos muita coisa para ser esclarecida que tem que ser no contexto judicial, porque no político, efetivamente, o quadro está de radicalização. Ô Prisco, o que você achou do estado de espírito que o governador demonstrou ali na entrevista? Ele está alheio ou ele está muito certo de apoio? Exatamente, você focalizou, colocou o dedo na ferida. Como é que é? O governador me pareceu absolutamente tranquilo e sereno, dono da situação, achando que está tudo sob controle. Então é exatamente isso. Ou ele está alheio, ou ele já fez conversas de bastidores que dão a segurança a ele de que efetivamente não haverá afastamento. E outra, o cidadão que tem a caneta na mão, governador, mesmo que agastado, mesmo que fragilizado, não importa. Durante 70 anos, tivemos apenas um governador afastado em 57 em Alagoas que não foi cassado. Depois reassumiu porque o Supremo garantiu o mandato. Então, vamos dizer o seguinte, a perspectiva dele se preservar no cargo é grande. Pode ser comprometida essa perspectiva com uma articulação que corre hoje nos bastidores para afastá-lo, mas preservar a vice Daniela Rainer. Agora, uma coisa é certa, afastar os dois, Bruna, é muito pouco provável. Tá certo. Obrigada, okay? Prisco. Um abraço. Até a próxima. E olha, a entrevista com o governador vai estar disponível nas redes sociais do SCC-SBT. Você pode acessar lá e assistir novamente.
Agora vamos mudar de assunto, porque 12 pessoas foram presas em uma operação deflagrada hoje pela Polícia Federal com o apoio da Polícia Civil em 7 municípios da região oeste do estado. A operação, que contou com a participação de mais de 140 policiais, foi desencadeada para combater organizações criminosas especializadas em contrabando de cigarros. Mais de 94 mil maços de cigarros e 11 veículos foram apreendidos. Os suspeitos devem responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro, descaminho e contrabando. 2 pessoas foram presas em flagrante por receptar os fios elétricos que foram furtados da ponte Hercílio Luz em Florianópolis. O crime foi na madrugada de terça-feira. Cerca de 100 metros da fiação também foram apreendidos pela polícia. Esse foi o 3º registro de furto dos condutores elétricos da ponte. No total, cerca de 1.000 metros de fio foram furtados em todas as ocorrências. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos no crime. 7 pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido por suspeita de tráfico de drogas em uma operação policial deflagrada em Balneário Camboriú, no litoral norte. Mais de R$ 9.700 em dinheiro, diversos tipos de drogas, armas, munições, aparelhos de celular e veículos também foram apreendidos pela polícia. A operação durou 5 dias. Para mais informações e atualizações, você pode sempre acessar as nossas redes sociais. No Instagram tem tudo que acontece aí no estado, no Facebook, no Twitter e também no YouTube. Obrigada pela sua companhia. O SBT News de hoje vai ficando por aqui. Amanhã, é claro, a gente se encontra de novo às 7h20 da noite com muita informação, o principal que acontece no estado para você no SBT News. Uma boa noite e até amanhã.